Estamos recebendo no nosso estúdio o cantor da Graça Music, Ronaldo André. Ronaldo, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Obrigado, Letícia. Que bom estar aqui. Um prazer muito grande. Pela primeira vez a gente está junto aqui no Rio Grande do Sul. Espero que seja a primeira vez de muitas, né? Com certeza. Mas já agradeço já pela recepção tão carinhosa dessa gauchada abençoada aí. E é bom nós estarmos juntos. O povo gaúcho é um povo que gosta muito de receber. Que bom, o senhor já bom. esteve em algumas igrejas nossas cantando, Sim, louvando a Deus? Estive na igreja de Sapucaias do Sul, né? Sim. Foi uma bênção, o pastor Felipe, e junto com o missionário Alcides, e foi uma noite abençoada. E o povo é muito receptivo, né? E é bom a gente se sente em casa. Crente é um negócio bacana, que você chega em qualquer lugar do país, você encontra um irmão, parece que você conhece há muitos anos, né? Que a linguagem é a mesma. É verdade, é o mesmo jeito. É muito legal. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. E a gente quer saber um pouco da sua história, como foi a sua caminhada com Deus, onde que o Senhor conheceu a Palavra de Deus até chegar nesse momento, agora de vitória, com CD gravado, que o Senhor já tem mais CDs gravados, sim, né? Sim. São 6 CDs? São 6 isso? CDs, solo. Glória a Deus. Pode contar um pouquinho para nós dessa história? Então, eu me converti aos 13 anos de idade, né? Me lembro perfeitamente a noite onde eu ouvi uma mensagem que tocou profundamente meu coração. E se engana quem às vezes pensa que, não, é menino, não entende, não sabe o que está fazendo, não. Eu com 13 anos ali, eu levantei a minha mão e eu tenho uma alegria muito grande em dizer que eu nunca me desviei, sabe? Eu nunca saí fora da igreja. Desde o dia que eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, o meu foco foi fazer isso que eu faço hoje, né? E eu sou músico desde muito cedo. Eu comecei a tocar guitarra e violão aos 9 anos de idade. E uma outra coisa também que é interessante eu falar, que mesmo sendo músico, eu atravessei um período da minha vida onde surgiram muitos convites para tocar fora da igreja, né? E a gente, que é música, é muito bombardeado com isso. E eu não abri mão. Porque Deus tinha uma missão, né? Exatamente. Deus tinha um propósito e o diabo ele nunca quer que a gente viva os planos que Deus tem para nós. Exatamente isso. Aí eu foquei nisso e eu disse, olha, eu não quero. Por mais que pintavam propostas muito tentadoras na época, eu nunca fui tocar fora da igreja, sabe? Eu não sei o que é tocar, como dizem os músicos, na noite, né? E então foram muitos anos e em 99 eu gravei meu primeiro disco solo. Eu tinha feito parte de uma banda em Belo Horizonte. Essa banda estourou no Brasil inteiro, com 27 músicas minhas gravadas. Legal. Entre elas, tinha uma que dizia assim: se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Essa muito música cantada nas nossas igrejas. Eu escrevi essa música lá no início dos anos 90 e não sabia que ia virar o que virou. E recentemente eu compus uma canção, porque foi mais agora, 8 anos, 9 anos atrás, mas eu fiz uma canção chamada Celebre ao Rei, também, que eu não sabia que ia virar assim um corinho de igreja, sabe? Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. E aí muitas pessoas gravaram, eu acabei gravando nesse disco nosso, Instrumento Teu, com uma pegada mais sertaneja, mas não assim. Você vai vendo que ao longo dos anos foram, na verdade, Letícia, 15 anos nesse ministério solo. Depois que eu parei com banda, com os grupos, né? Eu comecei a gravar em 99 e ano passado completaria 15 anos que eu estava aí nessa lida aí, corre daqui, vai dali e tal. E aí chega aquele momento que você fala, poxa, eu acho que está na hora de parar, porque eu acho que não está acontecendo nada, porque Deus não está querendo isso. E eu já estava meio que já desistindo e querendo parar, porque eram 6 discos e tudo sozinho. E aí você... né, eram CDs independentes? CDs independentes, eu nunca tinha tido uma gravadora. E embora eu sou produtor musical há 20 anos, eu estava dentro de estúdio o tempo todo, produzindo muita gente. E eu produzia muita gente que eu via a pessoa decolando, até com músicas minhas mesmo, como Celebre ao Rei, como outras canções. Sim. E aí, você não vê a coisa acontecendo do seu lado, você fala, poxa, eu acho que o meu negócio não é esse. Acho que Deus não quer que eu faça isso. Exatamente, eu estou indo na contramão daquilo que Deus quer. E quando eu achei que realmente não era isso, foi quando Deus mudou tudo, sabe? No final do ano, faltando 8 dias
para que o ano terminasse, eu tinha feito uma oferta de sacrifício assim na minha igreja. E num tempo que não dava para fazer, porque era final de ano, a situação não estava muito boa, sabe? É aquela hora que você fala assim, poxa, realmente lá eu estava em crise, assim, sabe? Sim. Porque realmente, eu não estava nem falando em crise aí no Brasil. Mas isso é importante da gente prestar atenção e perceber, porque às vezes as pessoas pensam e olham, não, o pastor Ronaldo André tem CD, ele tem uma vida maravilhosa, Deus é com ele. Se eu tivesse uma vida assim, ia ser diferente. E as pessoas pensam que a gente não passa por luta, que não tem provação, que não tem nada. E na verdade a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições. Jesus deixou o recado. Então todos nós passamos por momentos difíceis e foi assim com o senhor também. Foi assim. Aí naquele momento que eu achava que estava tudo muito ruim, eu decidi que eu ia fazer uma oferta meio louca, sabe? Alguma coisa que ia, se alguém soubesse, né, que acabando entre você e Deus, mas se alguém soubesse, falava, você é muito doido fazer isso. E eu fiz, a minha esposa concordou a gente fazer, e faltando 8 dias para o ano acabar, o missionário me chama e eu assino o contrato com a Graça. Então depois de 15 anos, eu estou parando, aí o que eu entendi? Eu falei, poxa, eu acho que se eu tivesse feito isso lá atrás, eu falei, olha, não vou mais correr atrás. Acho que Deus falou assim, já que você não vai correr atrás, agora deixa eu fazer, deixa eu entrar. Porque é assim que a nossa vida tem que ser. Acho que a gente tem que começar a pensar, essa palavra que eu queria deixar para você que está ouvindo até já agora. Quem sabe você tem lutado, correndo atrás de muita coisa e de repente não está acontecendo nada, é porque Deus está esperando você parar para ele entrar. A hora que você falar assim, é Deus que vai entrar e Deus vai entrar. Agora e vai... eu dependo só do Senhor. Exatamente. Não dependo mais então, foi isso que aconteceu. E em junho foi lançado esse disco Instrumento Teu, que é esse CD aqui, né, que é o sertanejo. Eu sempre gravei muito sertanejo, sempre produzi muito sertanejo, sempre compus muito sertanejo, eu passava para outras pessoas gravarem. Mas aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou gravar essas canções sertanejas que eu tenho, até porque o Brasil gosta muito do sertanejo e essa coisa toda. E eu fiz esse disco, fiz um em 2011, um em 2013 e no ano passado eu gravei esse aqui, e esse foi Parar na Mão do Missionário. E esse foi lançado no começo de junho, e esse aqui que é o Tua Presença, onde contém algumas canções. Celebra o Rei, por exemplo, está nesse disco. Aqui tem o Presença, que eu cantei agora. Aqui tem também uma música que eu não escrevi, mas a primeira vez que foi gravada, fui eu que cantei nessa banda que eu participei. E era, no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Viverei e viverás, está nesse disco aqui. Então foi lançado um no início de junho, outro no final de junho. E aí você fala, só poxa, benção. 2 discos gravados, lançados ao mesmo tempo, é só Jesus, irmão. É só Deus. Sabe, só Deus. Porque... a gente obedece, Deus ele opera. Exatamente. Então 3 meses de lançamento, fui surpreendido há 15 dias atrás com um disco de ouro. Falei, Jesus amado, eu não, sinceramente, a gente não sabe que a gente espera alguma coisa e tal, mas não que seja tão rápido assim. Mas o nosso Deus, né? ele nos surpreende. Falando um pouco dessa história, eu gostaria que o senhor contasse também como que esse CD chegou até o missionário, como que foi o missionário chamar o senhor para fazer esse trabalho. Então, eu tive nessa correria que eu fazia de ir para São Paulo, eu ia para São Paulo, encontrei um amigo meu chamado Zé de Deus, há muitos anos que eu não vi o Zé de Deus. O Zé de Deus me pegou e falou, olha, eu vou caminhar com você aqui em São Paulo. Falei, poxa vida, eu não conheço São Paulo, eu não sabia andar, eu não sei ainda andar em São Paulo, porque é muito complicado ainda. E como ele mora lá, ele conhece todos os lugares de São Paulo, ele falou, eu vou caminhar contigo. Você vem pra cá, passa aqui uma semana e a gente vai em vários lugares. Eu falei, poxa, glória a Deus, eu achei alguém que pode andar comigo. E aí nessa caminhada, ele me levou um dia na HIT e o pessoal acabou falando, olha, você pode vir aqui dia tal para gravar o programa. Eu fui e encontrei lá um rapaz chamado Fernandes Lima, que vocês devem conhecer. Um camarada super gente boa. Foi no programa Adoradores? Adoradores, Noite com os Adoradores, na época. E aí, o Fernandes, eu sempre dei muito CD, eu estava com muito CD ali para promocional, aí dei para todo mundo e tal. E aí o Fernandes estava lá, falou, Fernandes, ouve aí e tal. Né? E ele falou, não, pode ser que eu vou ouvir. Ele chegou em casa, uma semana depois ele me ligou, falou, rapaz, o CD é muito bom e tal, e ficou nisso. Quando demorou aí mais uns 8 meses, 9 meses, ele me ligou e falou, rapaz, eu queria gravar uma música sua, desse disco.
Eu falei, grava isso, é o Fernandes Lima, né, rapaz? Grava o que você quiser aí. E aí ele gravou uma música chamada É Impossível, mas Deus Pode. Ele escolheu, na verdade. É impossível, mas Deus pode resolver. E ele escolheu também uma que chama 6 horas. 6 horas pra mim, 6 horas pra mim. E aí ele diz que ali naquela coisa de ouvir o CD junto com o missionário, com a equipe, teve uma hora que o missionário pediu para voltar o meu CD. E aí começou tudo. Olha, Deus preparou vamos conversar com ele, que esse CD aí tá bacana. E aí Deus encaminhou o restante, porque, sei lá, é meio complicado assim, até a gente entender como é que, né, as coisas de Deus, elas não tem como a gente explicar, exatamente, né? Deus, quando Ele quer, Ele faz. Abre as portas, né? Abre, na verdade, as janelas dos céus, né? O meu pastor fala um negócio muito legal. Ele fala, porta todo mundo abre, por dentro e por fora. Verdade. Quando Deus fala, quando a Bíblia diz que Ele vai abrir as janelas dos céus, é porque só Ele abre. Verdade. E Ele decidiu abrir a janela do céu. E está aí essa bênção. O senhor também é pastor? Sou pastor. Isso. Eu sou da Igreja Batista Getsemane. Meu pastor é o pastor Jorge Linhares, né? É um pastor de Belo Horizonte, que é conceituado no Brasil inteiro, prega em várias convenções. E ele me chamou para ser pastor junto com ele ali, juntamente com mais uns 150 pastores. E eu faço 3 cultos na minha igreja toda semana. Bastante coisa para fazer. E glória a Deus então por tem que saber dividir tudo. É família, né? Sou casado há 19 anos, tenho uma filha de 16 anos, um filho de 12. E aí tem que conciliar isso tudo com o ministério para que Mas aquilo que Deus nos chama para fazer, eu falo bastante isso aqui no programa, que aquilo que Deus nos dá para fazer, Ele também nos dá capacidade. Exatamente. Né? Nos dá unção, tudo que nós precisamos para fazer, Deus Ele nos abençoa nos capacita, e coloca sobre a nossa vida. É verdade. O CD instrumento teu, o senhor teve uma inspiração através de um versículo, Isaías 61, versículo 1. Exatamente, olha para você ver. Como que foi isso? Esse texto, onde Jesus está dizendo ali, né? E eu falei, poxa, eu vou colocar o nome de instrumento teu porque eu quero ser usado dessa forma, sabe? Para onde o CD chegar, que pessoas que estão aprisionadas sejam libertas. Pessoas que estão tristes, magoadas, precisando de uma palavra, que alguma canção desse disco possa chegar no coração dessas pessoas, né? E esse é o 6º disco, o 6º CD, né, na verdade. E eu dizia, olha, eu queria expressar minha gratidão assim nesse CD por tudo que Deus tem feito na minha vida ao longo dos anos. E eu sou muito feliz assim, ainda que eu não tinha ainda a gravadora, mas eu sabia que de alguma forma Deus estava me usando em algumas situações, tipo na igreja e tal. Eu falei, Deus, e eu não quero ser nada mais, nada menos do que um instrumento nas tuas mãos. Eu preciso ser usado. Então tive um cuidado muito grande de escolher cada letra, de compor cada frase, para que isso realmente seja algo que vá chegar no carro, na casa de alguém, e vai fazer uma diferença. Qual é o ingrediente que o senhor considera o principal para se fazer um CD, para fazer tudo aquilo que o senhor faz? Pregar na sua igreja, ser um esposo, ser pai, qual é o ingrediente que não pode faltar? Olha, esses dias eu disse isso e vou repetir. Acho que 2 coisas que não podem faltar. A oração é tudo. Eu gosto muito de ir no monte. Lá perto da minha casa tem um Monte Palmares. E já fiz algumas campanhas de 30 dias direto, sabe? Todo dia eu e o Clóvis Santari, que é um cantor de Belo Horizonte, também amigo meu, anda junto comigo. Eu falei, Clóvis, vamos para o monte, vamos fazer uma campanha. E eu sei que a oração é um negócio assim fantástico. É verdade. Sabe? Tem hora que a gente chega a ficar pensando, como assim? Eu orei há pouquinho tempo, Deus já está operando. Posso te contar uma coisa? Claro. Um dia eu estava na fila do banco, aliás, eram 3h30. Eu cheguei num banco, eu tinha que ir em um outro banco pagar uma conta. E aí, quando eu cheguei no banco, eu falei, Deus, eu não posso demorar aqui, Senhor. Eu tenho que pegar o outro banco aberto, porque já vai dar 4 horas. A moça me deu a senha. Quando eu subi a escadaria, o lugar estava lotado. Aí a moça falou, não é aqui não, é o outro. Quando eu cheguei no outro, estava mais lotado ainda. Mas pasme você, é a oração que eu fiz na subida da escada. Deus, eu não posso demorar aqui. Quando eu cheguei na porta, onde estava tudo lotado, eu vi meu número estava lá.
Eu falei, aí como eu conferi, eu fui lá no caixa, paguei e fui embora. E fui pro outro plano. E eu falei, gente, a gente vê o poder de Deus eu fiz rápido. Nessas pequenas coisas, né? Então, a gente vê Deus operando. Exatamente, então a chave, eu acho que o ingrediente principal da vida do cristão é oração. Para qualquer coisa que a gente vai fazer. Oração, pedir a Deus direção. Fala, Deus, é isso mesmo? O que o Senhor quer? É dessa forma? Ou conduza. Acho que é legal se acordar e já orar logo e falar, Deus, toma tudo nas tuas mãos hoje, porque se não for o Senhor na minha vida aí, você acaba fazendo alguma coisa que está fora do propósito. Então, acho que o principal ingrediente, se podemos falar assim, é a oração. Para tudo que a gente vai fazer. Para tudo, por tudo. Glória a Deus. Eu gostaria que o Senhor deixasse um recadinho para essas pessoas que estão nos assistindo, algo que Deus fala ao seu coração, para que, assim como o Senhor hoje está vivendo a plenitude da vontade de Deus, está vendo a mão de Deus realmente operando, essa pessoa que está nos assistindo, que de repente pensa que para ela isso não é possível, ela possa também ser alcançada por esse poder. Olha só, cada um de nós passamos por alguma dificuldade, isso é certo, todo mundo enfrenta luta, né? E é certo que a gente não sabe aqui do outro lado, quem está assistindo, e que problema, que tipo de problema, que situação que você está vivendo. A única coisa que a gente sabe é que o Deus que a gente serve é o que eu digo nessa música que rodou agora. O Deus que eu sirvo, irmão, ele pode mudar toda uma história, sabe? Ele é capaz de fazer, a Bíblia diz isso, ele é capaz de fazer brotar um rio no deserto. Sabe? Então, assim, não tem nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Eu disse aqui no começo da nossa conversa que eu nunca me desviei. Eu me converti com 13 anos. Eu casei, quando eu fui casar, eu sou músico há muitos anos. Eu falava, Deus, como é que eu vou fazer? E tal, aquela coisa. Aí Deus usou alguém para falar para mim assim, olha, case porque casamento é instituição de Deus. E Ele vai cuidar de você. Eu tomei essa palavra e falei, realmente, eu vou encarar essa coisa dessa forma. E isso foi uma bênção para a minha vida, irmão. Eu nunca mais esqueci essa palavra desse moço. E a palavra que eu queria dar para você. Entre na direção de Deus. Ore a Deus por tudo. Saiba que Deus está cuidando de você. Se for enfermidade que você está passando, Ele é capaz de curar você. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si. Se é um problema que você está passando, Ele é o Deus do impossível. Está escrito lá em Lucas. É impossível para o homem, mas para Deus não há nada impossível. Então qualquer tipo de problema que você viver em qualquer área, Ele é capaz de entrar e solucionar. É só entregar totalmente nas mãos dEle. Ele tem a solução, Ele é a solução para todo tipo de problema. Pode crer. Glória a Deus. Muito obrigado pela entrevista, Amém. por tudo que o Senhor nos contou, que Deus continue abençoando a sua vida e volte mais vezes aqui, nós vamos te aguardar. Obrigado, agradeço a você, Letícia, agradeço aqui já o missionário R.R. Soares, né, porque acreditou nesse projeto, nesse sonho que a gente tinha, e eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela minha esposa também, que não deixou eu parar, e quando eu pensava em parar, ela dizia que não. Missionário Alcides, que nos recebeu com tanto carinho, você, toda a equipe, Márcia, obrigado. Muito obrigada. Posso deixar meu contato? Pode sim, deixa 31, aí pra nós. Minas Gerais, 31 8592 0416. 31 9, né? Tem o 9 antes agora. 9 8592 0416. Entra no site também, ronaldoandré.com.br, tem tudo lá. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Até mais.